Fala pessoal, vamos falar então sobre como que foi a prova da Santa Casa. Vamos entrar então na nossa mentoria pós-prova. Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, fiz minha faculdade na Universidade Federal do Maranhão e minha residência em Medicina Preventiva e Social na Unicamp. Sou uma das professoras de Preventiva da Medway, muito prazer e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma análise da prova, então eu vou trazer a visão dos concorrentes, dos candidatos, o que que eles acharam da prova, vou trazer uma visão também dos professores, do que eles acharam da prova também, e também vou trazer para vocês insights do que fazer daqui para frente, tanto quanto a Santa Casa, como também com relação a outras provas que vocês forem fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá fazer essa análise da prova da Santa Casa. Em primeiro lugar, com relação ao corte, o que a gente entende é que há uma possibilidade desse corte subir, porque o que a gente observou é uma prova com padrão mais baixo do que costuma ser a Santa Casa. Houve diferenças importantes entre as grandes áreas, claro, mas a gente observou que, de modo geral, parece que o nível da prova diminuiu um pouco. E falando de dificuldade, o que que os candidatos acharam? Eles acharam, né, a maioria dos candidatos acharam que foi uma prova de dificuldade média, moderada. Então, a gente entende realmente que houve um pouco na queda aí da dificuldade da Santa Casa. Quanto a abstenções, os candidatos falaram que houve poucas abstenções, né? Então a gente teve poucas pessoas faltando. Eu estava lá fazendo a prova também, né? Então nós, professores da média, estamos lá até o final com vocês. Inclusive a gente faz a prova também. E na minha sala só tinha ali 2 faltantes, são realmente poucas abstenções. Quanto a fatores externos, a gente teve poucos relatos, né? Fatores externos que possam ter ali dificultado na hora da prova. A gente teve poucos relatos, vou trazer alguns para vocês com mais detalhes. Quanto ao tempo de prova, a gente entendeu, né, os candidatos entenderam que o tempo de prova foi adequado para o tanto de questões e para o tamanho das questões. E com relação a erros na passagem do gabarito, pouquíssimas pessoas tiveram erros ali, menos de 10% erraram nessa passagem do gabarito. Entrando no padrão das questões, com relação ao que os candidatos trouxeram para a gente, teve uma opinião bem dividida ali entre eles. Alguns acharam que a prova manteve o padrão, outros acharam que a prova mudou o padrão. E, de fato, quando a gente vê o que os professores acharam, houve, de certa forma, uma mudança e, de certa forma, uma manutenção. Já eu vou entrar em mais detalhes aqui com relação a isso. E quanto ao processo seletivo, a gente teve um processo seletivo dentro do esperado, né? Tinha-se uma expectativa aí de como que seria a organização, porque ano passado a gente teve muitos problemas, né? Então, ano passado a gente teve até uma prova da Santa Casa sendo anulada, precisando fazer uma nova prova. Mas na Santa Casa agora, para os alunos que vão entrar na residência 2025, não tivemos problemas a priori. Então, tudo certinho nesse processo seletivo. Com relação às críticas que os candidatos tiveram, a gente teve aqui umas críticas de calor em algumas salas, em especial ali no campus de Santo Amaro, que a gente teve a prova sendo feita em mais de um campus, mais de um camp. E em Santo Amaro eu estava lá fazendo prova e de fato tinha algumas salas que estavam com o ar-condicionado quebrado, mas nada que preocupasse tanto, não estava um calor tão ruim e o pessoal depois conseguiu abrir ali as janelas para entrar um ventinho, não estava um dia tão quente também. Algumas pessoas reclamaram de cadeiras pequenas, né? Então as pessoas maiores ali sentiram essa dificuldade. Eu, como sou uma pessoa pequena, estava bem tranquila, mas para as pessoas maiores as cadeiras eram realmente pequenas. E o pessoal que estava no campus da Mooca reclamou de barulho, parece que estava tendo um churrasco ali próximo que pode ter atrapalhado os alunos. Outras coisas a comentar, a gente teve ali alguns alunos reclamando dos enunciados serem longos, mas tinha um conteúdo bem condizente com o que a Santa costuma pedir. E de fato a gente observa, né, vou mostrar para vocês com relação aos focos que foram cobrados, a gente observou uma manutenção na cobrança dos focos aqui, então teve essa manutenção. E com relação aos enunciados longos, isso é um padrão costumeiro da Santa Casa, e o que a gente observa aqui é que, de modo geral, até que os enunciados foram um pouco menores, porém com algumas questões com enunciados longos, né, que era o padrão mais comum da Santa Casa. Esse aluno achou que teve aqui algumas questões que cobraram assuntos um pouco mais bizarros, né, temas não muito normais de serem cobrados pela prova, mas também nada absurdo. Isso é um padrão que os professores entenderam que realmente aconteceu. Outro aluno trouxe que teve um nível de dificuldade mais baixo do que o normal, que também é algo que a gente observou, e por isso a nota de corte pode subir. Quanto à visão dos professores, o que que a gente trouxe?
Com relação à cirurgia e preventiva, a gente observou que foram duas grandes áreas que tiveram um padrão de dificuldade muito menor do que costuma ser na Santa Casa, e os alunos realmente falaram que foram duas grandes áreas tranquilas. Então, a gente teve, por exemplo, na preventiva, que geralmente é uma prova que costuma trazer ali sempre pelo menos uma questão com um assunto que nunca foi cobrado, um conceito que ninguém sabe o que é. Esse ano não foi uma coisa que a gente observou. E a cirurgia, todo mundo falou que foi uma grande área mãe, que trouxe ali realmente questões que faziam sentido estarem ali. Quanto à clínica médica, a gente teve os alunos ali divididos um pouco, né, em cima ali do muro, alguns acharam difícil, outros acharam fácil, e o que a gente observou, que os professores falaram, é que houve uma manutenção do padrão de uma prova ali mais conteudista, né, sem um raciocínio clínico muito elaborado, então na clínica médica teve essa manutenção do padrão. Para a pediatria e para a GO, a coisa mudou. Aqui a gente teve uma mudança com relação à dificuldade, então pediatria e ginecologia e obstetrícia foram provas com dificuldade acima do que costuma ser. Na PED foi isso que os professores trouxeram. E na GO, mais alguns detalhes é com relação a essa mudança no padrão em termos de dificuldade, mas com relação ao que foi cobrado, a gente teve uma manutenção, e com relação ao padrão de ser uma prova mais decoreba, mais de memorização, isso também foi mantido na prova da ginecologia e obstetrícia. Seguindo agora, quais que foram os ofensores ao desempenho do aluno? O que pode ter tido ali que trouxe dificuldades para vocês? Essas que estão com a seta abaixo é o que a gente teve de mais ali ofensor ao desempenho. Essa mudança na banca, né? Então, a gente teve algumas mudanças com relação ao padrão. Não foram mudanças muito grandes, mas tivemos algumas, então isso pode ter dificultado algum de vocês. E perda de ponto por fadiga ou desatenção, principalmente pensando que é uma prova que gosta de ter ali enunciados mais longos, né? Mesmo tendo diminuído com relação ao que era anteriormente, a gente ainda viu algumas questões com enunciado longo. Para vocês terem noção, tinha uma questão da pediatria que pegava uma página inteira, né? Então, isso pode ter dificultado para vocês. Um ponto que a gente sempre gosta de trazer para vocês aqui, então, quando a gente vê esse primeiro ponto que eu não coloquei como um possível ofensor, mas que a gente sempre gosta de trazer, é realmente otimizar e trazer uma boa estratégia na hora da prova. Lembrem-se sempre, então, levem isso para as próximas provas de vocês. Lembrem-se de começar pelas duas grandes áreas que vocês mais dominam, porque no começo da prova a gente está mais ansioso, estamos mais afobados, tem um risco maior ali de errar. Então, nesse começo ali, usem as grandes áreas que vocês, comecem pelas grandes áreas que vocês mais dominam para evitar esses erros ali por besteira. E terminem a prova com a grande área que vocês mais gostam, porque vocês já estão cansados, mas vocês têm ânimo ali para fazer essa última grande área. As outras duas deixem ali no meio, entre as que vocês mais dominam e a que vocês mais gostam. Outro ponto também é sempre lembrar de fazer uma pausa no meio da prova, façam um lanchinho, fiquem ali uns 5 minutinhos sem pensar em nada, fechem os olhos, se alonguem, se puder sair para o banheiro, saiam nesse momento, bebam água e façam um lanchinho para recuperar a energia para entrar nas outras provas, nas outras grandes áreas, porque realmente é muito cansativo, tá, gente? É importante fazer essa pausa. Continuando, né? Então, quais são os próximos passos agora, né? Com relação à Santa Casa, a gente tem uma segunda fase, que é uma segunda fase só de análise curricular, não tem mais prova prática nem nada desse tipo, então o foco seria aqui na análise curricular mesmo. Mas e com relação às outras provas, né? O que fazer? Então, quanto às pessoas que fizeram a prova da Santa Casa, a maioria ainda vai fazer uma ou duas provas, claro que vai ter alguns aí que vão fazer mais do que isso, outros que não vão mais prestar nenhuma, mas a maioria fica aqui em uma ou duas provas a mais. A maioria das pessoas vai fazer prova em São Paulo capital mesmo, e aqui eu trouxe como destaque a Unifesp e o IANSP. A maioria dos alunos que fizeram Santa Casa vão fazer essas outras duas provas também. E o que vocês precisam fazer agora, principalmente com essas provas que ainda estão por vir? Claro, se aprofundar com ultradirecionamento. Não faz sentido agora vocês estudarem assuntos que não caem nas provas que vocês vão fazer. E para pincelar isso, para mostrar para vocês o quanto que isso é importante, vamos ver o que aconteceu com a Santa Casa em 2025. Então, trazendo aqui esse direcionamento do MedBrain, o que a gente observou na prova da Santa Casa? Então, pegando os assuntos que foram cobrados na Santa Casa de 2025, o que a gente observa no nosso índice de prioridade dos focos do MedBrain, que vai do foco prioritário até o foco de baixa prevalência, a gente observa que 99% das questões que foram cobradas, 99% dessas questões tinham focos prioritários ou de alta prevalência.
nós tivemos apenas uma questão trazendo ali um foco de média prevalência e 0 questões, nenhuma questão trouxe foco de baixa prevalência. Então, a gente observa ali, vejam aqui a nossa última coluna aqui, a gente teve aqui 85% das questões trazendo focos prioritários, 14% das questões trazendo focos de alta prevalência. Isso de acordo com o que o MedBrain trazia para vocês antes aqui da Santa Casa de 2025. Então, vejam o quanto que o MedBrain ajudou vocês a ultradirecionar e vocês podem usar esse ultradirecionamento, claro, para as próximas instituições que vocês vão prestar. Então, qual deve ser a conduta de vocês daqui para frente para as próximas provas? Coloquem no MedBrain de vocês o objetivo de apenas as instituições que vocês ainda vão fazer. Então, coloquem isso, tirem as instituições que vocês já fizeram para ultradirecionar mais ainda. Se vocês tiverem um tempo hábil entre uma instituição e outra daqui para frente, vocês podem inclusive colocar primeiro a próxima instituição e depois focar só na instituição seguinte. E vocês podem fazer isso também. Então, objetivos do MedBrain apenas com as instituições que faltam para vocês. Vocês podem também fazer simulados autorais da Medway, é bem interessante porque os nossos simulados das instituições específicas vão ter um olhar, um padrão específico daquela instituição, óbvio, e isso ajuda vocês ali a exercitarem e pegar alguns conceitos também que são importantes para vocês. Outro ponto interessante é estarem bem ligados nos nossos pra cimas e nas nossas dicas e apostas. No pra cima, pessoal, seja presencial, seja pelo YouTube, não deixem de assistir, porque a gente traz dicas valiosas e a gente traz ali, a gente acerta muita coisa que vai cair na prova. Então é uma forma boa de revisar ali na reta final, que vocês conseguem revisar de uma forma mais tranquila, sem precisar buscar ativamente esses assuntos. A gente já dá de mão beijada para vocês. Para cima e as dicas e apostas também, dicas e apostas no YouTube vão estar disponíveis para vocês perto das provas. Outros pontos importantes são com relação ao Medway Radar. Vou ensinar vocês aqui a observarem tudo que vocês precisam no Medway Radar. E também é importante vocês colocarem o ranking de vocês ali no Medway Radar também. Isso é bem interessante. E, para finalizar, o nosso gabarito inteligente também é essencial que vocês preencham para vocês entenderem como vocês foram na prova, os focos que vocês ainda precisam entender melhor. Vou mostrar isso tudo para vocês agora. Falando sobre Medway Radar. Aqui no Medway Radar vocês conseguem ter então todas as informações relacionadas à prova que vocês vão fazer. Então já abri aqui na Santa Casa, aqui vocês conseguem ver o edital direto, né? Baixar o edital para ver algum detalhe, está aqui de forma fácil para vocês. Quando que foi a prova, vocês conseguem ver também como que está com relação aos recursos, os recursos que a gente considera que cabem. Vocês conseguem baixar os recursos, né? Para Santa Casa, claro, já acabou o período de recurso, mas para as próximas agora vocês já sabem onde olhar isso. Vocês conseguem ver o ranking, então vocês conseguem enviar a nota de vocês, isso é bastante importante. E descendo, vocês conseguem ver as informações acerca das fases. Então, como falei para vocês, ainda tem segunda fase, então aqui vocês conseguem ver todas as informações e vocês conseguem ver informações com relação à matrícula também. Então, aqui vocês conseguem fazer tudo isso, inclusive caso seja necessário elaborar um currículo, vocês conseguem elaborar por aqui também. A gente ajuda vocês até nisso. Agora, pessoal, com relação ao gabarito inteligente, isso vocês vão acessar na plataforma. Então, aqui eu já abri o gabarito da Santa Casa, já eu mostro para vocês como que a gente chega aqui, mas aqui eu tô já então no gabarito inteligente da Santa Casa, eu já coloquei todas as alternativas e que eu assinalei. Então, manualmente, vocês precisam colocar qual alternativa vocês assinaram de cada questão. E aqui ele já está me mostrando que eu acertei 89 das 100 questões, 89% de acerto. E olhem só que interessante, isso ajuda muito vocês a direcionarem o estudo de vocês. Aqui ele me mostra os focos que eu ainda preciso dominar, né? Então, por exemplo, diabetes, estou com ele mais ou menos dominado. Cirrose, eu já estou aqui com 0 dominado, então é um assunto que eu preciso olhar. E eles me mostram o desempenho por área de conhecimento. O que eu acertei, como que foi a média geral aqui, como que está a minha concorrência direta, isso diferenciado para cada uma das grandes áreas. Clicando aqui no meu desempenho, eu consigo ver as questões que eu acertei e o quanto que ele era de prioridade, e eu consigo ver também com relação às questões que eu errei. Onde que eu encontro isso? Aqui na nossa home da nossa plataforma, né, do aplicativo da plataforma, aqui em cima eu consigo mostrar as minhas provas. Eu coloquei as instituições que eu quero prestar, então vocês clicando aqui em adicionar instituição, vocês inserem as instituições que vocês vão fazer.
Nos meus gabaritos estão as instituições que eu já coloquei o gabarito, né? Então aqui tem as provas que eu vou fazer, que no caso eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei apenas Santa Casa mesmo, mas é simples, é só clicar em adicionar que ela vai estar adicionada aqui. E nos meus gabaritos estão os gabaritos e eu consigo acessar o gabarito inteligente, que é aquela página que eu estava mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Simples assim. Agora vamos retornar aqui para nossa apresentação, porque agora o que me resta é me despedir de vocês. A gente está junto até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem. E a gente está fazendo essas mentorias pós-prova aqui, das provas aqui de residência, que é um momento aqui para a gente abraçar vocês, trazer uma visão de como foi a prova e junto de vocês traçar os próximos passos. A gente se vê nos demais e até mais!